Você acabou de ouvir a exposição do bispo Jocelino, e cabe a nós agora também a oportunidade de traduzir e tentar entender, dentro de um contexto espiritual, o que estamos vivendo nesse tempo. Eu quero ler um texto bíblico que se encontra no primeiro livro de Samuel, capítulo 7 e versículo 12, é um texto muito conhecido. Você não se preocupe em ler a sua Bíblia, mas apenas ouça. 1 Samuel, capítulo 7 e versículo 12, uma experiência de batalha, de luta. Diz o texto: então Samuel pegou uma pedra e a ergueu entre Mispá e Sem, e deu-lhe o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui o Senhor nos ajudou. Que Deus abençoe a leitura desta palavra, que Deus nos ajude com a graça que Ele sempre tem, para podermos falar ao coração de todos vocês. Em nome de Jesus. Podem ocupar os seus lugares. Queridos, nós estamos, e eu também tive o cuidado de escrever para não falar mais e nem menos, nós estamos às portas de uma comemoração singular. Não se faz 50 anos apenas contando o tempo. Faz-se 50 anos caminhando sob uma direção, avançando sob uma obediência e, acima de tudo, entrando na floresta sob o temor de Deus. Por isso, podemos dizer como Samuel: até aqui o Senhor nos ajudou. E temos a certeza de que esta ajuda não nos faltará nos próximos 50 anos. Quem viver, verá. E eu espero ver. Mas para caminharmos rumo a este novo tempo, é preciso, antes de tudo, entender um pouco da dinâmica da vida. Ela não acontece aleatoriamente. Ela segue princípios. Ela tem um trilho por onde caminha. Não pisa o chão alheiamente. Não se deixa interromper em sua progressão pelas circunstâncias adversas. Não se assusta com o terror noturno. Não se desespera quando o sol deixa de brilhar. Não perde a direção quando o céu fica toldado. E essa dinâmica nos ensina o seguinte: ao analisarmos um fato, um ocorrido, um acidente, nós podemos fazê-lo pelo menos de 3 maneiras, e 3 maneiras distintas. Podemos, primeiramente, supervalorizar o fato, dando a ele uma relevância que ele não tem. Em segundo lugar, podemos subvalorizar o ocorrido, não dando a ele o devido valor e não tirando dele as lições que com certeza ele traz em seu bojo. E em terceiro lugar, nós podemos olhar para o fato como um fato comum, como um elemento que faz parte da jornada da vida, do processo da vida, como algo previsto dentro da economia que rege as nossas ações e reações. Eu quero dizer para vocês, em nome do Conselho de Bispos, do Colégio de Bispos, que o Conselho olha para esta situação presente, como nós acabamos de ouvir, como algo natural. Como algo que acontece em toda a relação interpessoal. Isso é normal no nosso processo de caminhar lado a lado. E é importante ressaltar que nós não chegamos a este momento, o Conselho,
por vontade própria. Ele aconteceu em razão de pessoas que foram, de passos, que foram dados, passos buscando a unidade, a comunhão, a colaboração de todos para o crescimento do trabalho que a nós foi confiado. E nessa busca, o bispo Miguel, com o apoio de todos os demais bispos, ficou com a responsabilidade de conversar com todos os pastores que se ausentaram das reuniões do conselho sem uma justificativa aceitável. E todos foram chamados. Houve um processo a conversar. E todos que lá chegaram concordaram em apoiar, em continuar fazendo parte do conselho. Apenas um deles, pastor Maurício Fragali, não definiu a sua posição após a conversa com o bispo Miguel. Mas dias após, ele se manifestou em razão da publicação da revista, e foi, o bispo Miguel entrou em contato perguntando qual era a posição dele, porque ele não definiu na hora. E ele disse que não mais participaria do conselho. E, consequentemente, da Igreja de Nova Vida. Para tanto, enviou uma carta declarando o seu desligamento. Dias depois, o bispo Jorcelino, acompanhado de sua esposa, foram a São Paulo, para informar que estavam também se desligando do conselho. O mesmo bispo Jorcelino não quis explicar, como ele mesmo expôs aqui, os motivos. Pediu o direito de ficar calado. E mesmo sob insistência nossa, ele não revelou a razão de sua saída. E a partir daquele momento, nós ficamos na espera de sua manifestação diante do conselho, o que não ocorreu na última reunião em razão do estado de saúde, foi alegado, e hoje ele esteve aqui para dizer da sua desistência de caminhar com o conselho, seguindo o seu trabalho. O escritor ao Eclesiastes, ao livro de Eclesiastes, afirmou que há um tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Nós sabemos que arrancar sempre é um processo traumático. Dói quando se arranca e dói quando se é arrancado. Dói para quem arranca e dói para quem é obrigado a arrancar. Mas nós não podemos fugir a esse tempo. Ele faz parte da nossa caminhada. Porque ganhar e perder é uma contingência da vida. Tempos atrás, eu falei à igreja sobre a possibilidade da perda. E afirmei na ocasião que mesmo produzindo um sentimento de dor, de tristeza, as perdas produzem também benefícios. E um deles, que apontei, foi que a perda nos leva a agir no momento em que as circunstâncias nos motivam a desistir. Quando o pastor perdeu a ovelha, ele não deixou de ser pastor. Ele continuou. O fato é que perder faz parte da nossa construção. Nem todo o material adquirido para se levantar um prédio é totalmente aproveitado. Há perdas. E estas perdas atingem tanto a nossa estrutura emocional, sentimental, espiritual, como ministerial. Quero dizer que é importante, queridos, afirmar que não é fácil perder. A perda tem um sabor muito amargo, mesmo quando é uma perda pequena, insignificante. Quanto mais uma perda relevante. Perda é perda. Sempre fica um vazio. E mesmo quando ocupado por outros valores, ainda assim deixa espaços em branco. E a forma como nós reagimos diante dessas perdas é quem vai definir a nossa qualidade de fé, de confiança, de resistência, de disposição de continuar caminhando. Eu quero relembrar aos colegas
peço que você me acompanhe com vagar, que uma vida, uma família, um trabalho e um ministério, ele é qualificado de acordo com a forma com que ele lida e trata as perdas e também os ganhos que ocorrem em sua estrutura. Há 50 anos, a Igreja de Nova Vida tem vivido este balanço. Foram inúmeros os momentos em que ela viu bens preciosos escorregarem de suas mãos e de seu controle. Quem viveu lado a lado nestes 50 anos de trabalho, sabe bem que estes momentos pareciam sinalizar com todas as luzes acesas o fim de um sonho. Quando a terra tremeu pela primeira vez, a impressão que se tinha é que o futuro da então vibrante Igreja de Nova Vida estava comprometido. Uma luta interna por poder estava minando as forças de um trabalho que tinha tudo para ser um diferencial já naquela época. Para que os irmãos tenham uma dimensão do tamanho desta primeira crise, eu quero lembrar que o fundador, naquele tempo, foi proibido de pregar em seu púlpito no auditório da ABI. Foi impedido de entrar na ABI para dirigir os seus cultos. Pastores de outros estados, pastores do exterior, foram convidados na época para ocupar o espaço do fundador. Até que algo inusitado ocorreu com o co-fundador. Ele morreu num acidente de carro na Via Dutra. E o que parecia, na época, o fim, tornou-se no início de uma nova etapa de crescimento e amadurecimento para o trabalho. Ao escrever um dos seus livros chamado O Encontro Real, o fundador vivia um dos seus piores dias. Neste tempo, a Nova Vida teve o seu futuro ameaçado. Eu mesmo fui solicitado a assumir a igreja que até então estava sob a direção do fundador. Conhecendo as implicações de tal atitude, eu me neguei. Eu estendi a minha mão a ele. E juntos nós nos colocamos de pé novamente e avançamos para cumprir a vontade do nosso Deus. Uma igreja que passou por estes vendavais e ainda assim continuou de pé, certamente é uma igreja que vive sob o olhar cuidadoso daquele que é o dono da igreja. Eu quero afirmar também que a morte do fundador não foi a perda maior. Todos sabemos que estamos sujeitos a esta lei. Assim como a morte de Moisés não colocou um ponto final no sonho da entrada da terra prometida, assim também a morte do fundador não desviou os passos da nova vida. Já habituada com estes tremores, a Igreja de Nova Vida enfrentou uma outra onda gigante. E esta veio através da divisão do trabalho, quando o filho do fundador achou-se no direito de ser o guia, o líder, o visionário que dirigiria os passos da igreja. Em razão deste cisma, foi que nasceu o Conselho de Pastores das Igrejas de Nova Vida do Brasil. Um órgão diretivo que procurou desde os primeiros passos estar lado a lado dos pastores, viabilizando o crescimento pessoal, o crescimento da denominação, alcançando outros líderes. E desde a sua formação, também o Conselho passou a ser alvo dos ventos contrários. Enquanto tentava remar numa direção, muitos apontavam para outra. Felizmente, nos últimos anos, nós conseguimos dar uma estabilidade ao Conselho, criando uma série de encontros especiais. Voltamos a nossa atenção para com os diáconos,
procurando incentivá-los a um serviço de excelência no ministério. O trabalho com os homens, como foi notificado aqui, já se tornou uma realidade. Um encontro onde a liderança procura externar sua visão e inspirar novos líderes para ocuparem os espaços que estão sendo abertos em vários estados brasileiros. Os nossos congressos deixaram de ser encontros internos. Passamos a oferecer o que Deus tem nos dado a todos os colegas de outras denominações. Mas o sismógrafo que registra os abalos, as oscilações humorais, os desejos pessoais, acabou mais uma vez indicando um forte abalo. Isto à beira de uma das grandes conquistas da Igreja de Nova Vida, a comemoração de seus 50 anos de existência. E esse abalo, como os demais, produziu perdas. Eu quero dizer que não só o Conselho perdeu valores, todos perdemos. Todos perdemos. Perdemos líderes, perdemos pastores, perdemos amigos, perdemos a oportunidade de cumprir o que o apóstolo João registrou em seu evangelho, no capítulo 17, verso 23, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. A perda, queridos, nunca oscila para um lado só, ela atinge a todos os envolvidos. E assim, todos perdem. Perdem a chance de mostrar que é possível caminhar juntos, mesmo sendo diferentes. Perdem a motivação de como falar sobre a possibilidade de se viver em paz com todos, conforme preceitua a palavra de Deus. Perdem a voz, pois a mesma fica sem som ao falar à igreja sobre o segredo de lutar e vencer as adversidades, de ficar de pé durante o temporal. Esta voz corre o risco de tornar-se teórica, acadêmica, movida puramente pela emoção e o sensacionalismo. É uma voz que não se ouve. O grande conflito é que estas perdas sempre provocam perguntas. Todos querem saber os motivos, as causas que minaram, que romperam o dique da comunhão, da amizade, dos projetos sonhados e planejados juntos. Mas como dar respostas às perguntas que não fizemos? Estas perguntas exigem respostas claras e espirituais. Respostas que devem ser dadas por quem formulou as perguntas. Eu quero afirmar aos colegas nesse momento de profunda tristeza. Momento que pede de cada um de nós uma reflexão séria e espiritual, para que nós atentemos para a chamada que recebemos do Senhor. Este é um tempo de reafirmar para nós mesmos a origem da nossa vocação. Afinal, a quem pertence o nosso ministério? A quem nos ordenou? A quem governa sobre o nosso trabalho? Quem nos sustenta no dia a dia? Quem é o nosso verdadeiro pastor? As perdas, elas se tornam maiores na medida em que colocamos a nossa confiança nas mãos de homens. Quando estamos centrados em Deus, acreditando mesmo que Ele é quem governa sobre a nossa casa, a nossa vida, o nosso ministério, as tempestades jamais conseguirão nos abater. O Ebenezer sempre se faz presente e sempre se fará presente. Por isso, afirmar nesta manhã, é preciso afirmar com todas as palavras a vocês que a nova vida continua viva. O conselho continua vivo. O conselho é a nova vida e a nova vida é o conselho. Quero dizer também que eu estou neste barco há meio século e vou continuar navegando nele e remando da melhor maneira possível para levá-lo bem longe das margens. Quero continuar avançando o mar adentro, pescando em águas profundas
e não há de faltar, em nome de Jesus, braços para nos ajudar nesse desafio. O que planejamos, queridos, vai ser executado. O que sonhamos, vamos conquistar. Nenhum trabalho sofrerá solução de continuidade. A festa não acabou. A festa continua. No dia 10 de maio, vamos estar acrescentando ao colégio de bispos mais 2 guerreiros. 2 pastores provados e aprovados nas batalhas da vida. 2 homens apontados por Deus para ocuparem um cargo de grande responsabilidade. E cremos que eles o exercerão com excelência, assim como exercem o seu pastorado. Eu quero terminar esta minha exposição fazendo uma declaração de um general americano chamado George Patton. Ele escreveu o seguinte: o teste do sucesso não é o que você faz quando está por cima. Sucesso é a altura que você atinge quando dá a volta por cima, depois de chegar ao fundo do poço. Nós estamos aqui, mais uma vez, para dar a volta por cima. Mostrar que as perdas não vão nos fazer perder a razão, a fé, a alegria, a inspiração de construir ainda mais para o reino de Deus. E para isso a gente conta com a graça deste Deus misericordioso. Que Ele nos ajude, que Ele enxugue as nossas lágrimas. Que Ele cuide do nosso coração que sofre, que bate num descompasso nesta hora. E que Ele nos dê uma unção nova para a gente continuar caminhando, construindo e, acima de tudo, somando vidas para que todos tenham uma nova vida em Cristo Jesus. Ebenezer, você pode dizer comigo, Ebenezer. Mais uma vez, Ebenezer. Até aqui o Senhor nos ajudou. Ele vai continuar nos ajudando. Ele vai abençoar a nós. Ele vai abençoar o bispo Jorcelino no seu caminho. Ele vai abençoar como é próprio do Senhor nos abençoar. Paulo foi abençoado. Barnabé foi abençoado. O trabalho de Deus continuou. E nós vamos continuar. Cada um sendo responsável diante de Deus pelas suas decisões. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, e as perguntas que estão fervilhando no seu coração não devem ser feitas a nós. Devem ser feitas a quem de direito. Se você quer saber mais das razões, fale com o bispo Jorcelino, ele vai ter liberdade de falar ou não. Nós não sabemos mais do que você sabe e nem menos do que você sabe. O que foi falado aqui foi falado para todos nós. Esta foi a exposição, nós a aceitamos, mas quero falar em nome do Conselho que nós vamos continuar trabalhando juntos e orando mais e mais para que a obra do Senhor não sofra solução de continuidade. Eu quero que você, por favor, fique de pé para que a gente possa orar. Se você pode, neste momento, colocar a sua mão no seu coração, com certeza você deve estar tão impactado quanto nós. Possivelmente tão tristes quanto nós. Esta é uma tristeza que, infelizmente, a gente não pode fugir dela. Estas perdas são marcas, cicatrizes que ficam. Mas eu não estou aqui por chamada de uma outra pessoa a não ser de Deus. E eu tenho que responder a Ele por essa chamada, pelas decisões que tomo, pelas reações que assumo na minha vida. Vamos orar. Pai querido, nós dependemos tremendamente das Tuas misericórdias hoje. Nós não entendemos a razão. E se há perguntas no nosso coração, é onde Deus está em tudo isto. Mas o Senhor sabe. O Senhor conhece, o Senhor perscruta o nosso coração, sonda as nossas mentes, sabe de tudo que está em nós. O que nós queremos pedir é misericórdia, Pai. É misericórdia. Só o Senhor pode nos ajudar a continuar com a cabeça erguida, caminhando,
olhando, Pai, para o autor e o consumador da nossa fé, não desmaiando em nossas almas, mas acreditando, Pai, que tudo pode trazer benefícios para nós, para todos que estão envolvidos, Senhor, nestas decisões que foram tomadas. Nós não queremos, Pai, que nenhum sentimento de mágoa, de ressentimento abrigue no nosso coração. Queremos ser livres. Queremos ter liberdade de usar o púlpito para falar ao povo que está sob a nossa responsabilidade, que é assim que a vida espiritual deve ser vivida. Não queremos teorizar sobre a Bíblia. Por isso nós precisamos da tua ajuda. Quando fraquejarmos, quando estivermos trôpegos, quando não estivermos firmes nas nossas pernas, Pai, estende as tuas mãos e nos sustenta. Abençoa este conselho. Abençoa os pastores. Abençoa as igrejas. Senhor, que nós sejamos vigilantes, que nós não abramos brechas para que forças estranhas se infiltrem, criando uma situação ruim para nós, para os outros, para a igreja que nós pastoreamos. Dá a tua paz, Senhor. Quando Jesus entrou no meio daquele grupo, ele disse: paz, paz seja convosco. Havia temor, havia medo, havia receios, interrogações, desesperança. Ele disse: paz, joga paz sobre nós, cobre-nos com a tua paz. Cobre, Senhor, a vida do teu filho, bispo Jocelino, da sua família, dos seus pastores, de todos que vão seguir, Senhor, em frente. Cobre com a tua paz. Nós queremos te agradecer por esta hora. Não vamos sair daqui cabisbaixos, não vamos sair daqui abatidos, tristes sim, mas a luta continua, a festa não terminou. Nós vamos continuar, Senhor, fazendo o nosso melhor para engrandecimento e louvor do teu reino. Oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos dar um aplauso ao Senhor, queridos. Estamos vivos. Estamos vivos. Em nome de Jesus, estamos vivos. Aleluia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que a graça de Deus não falte em nossas vidas. Xarabacatalabachai. Xiricantarabalacanturicassalai. Em nome de Jesus. Estamos vivos. Vivos viveremos. Para fazermos um trabalho de excelência, Senhor. Oh, Pai, te louvamos, te exaltamos. Te bendizemos, Pai. Na tristeza do nosso coração, nós te bendizemos esta manhã. A ti toda honra, a ti todo louvor, a ti toda glória, em nome de Jesus. Aleluia! Louvado seja